Proposta gigante na mão do Cruzeiro por um zagueiro reserva. Tem novidade importante também sobre o futuro de Rony. Para completar, Guilherme de saída no Santos, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Mostra o Neymar, que mala. Nossa, Malão, hein? Que malão, hein? Que malão. Mostra o Neymar. O Neymar. Você querendo dar, olha, querendo fazer graça. É? Olha lá, ainda sai debochando, depois reclama. Hein? Aí depois reclama. Aí ficou lá querendo tirar onda com o moleque entrou na mente dele. Olha lá, ó, o moleque entrou na mente dele, ó. E é isso aí, Rian. Não tem que pipocar não, irmão. É isso aí. 23 anos, ai, seu otário, quem é você? Eu sou o Rian Guilherme, jogo no Cruzeiro, tô aqui te marcando, entrando na sua mente. E aí, Valu, vai ficar calado ou vai defender o nosso atleta? Não tem que falar do Neymar. Nosso atleta, no caso, o Rian Guilherme. O Neymar, ele... Então, o Neymar já tem que defender ele do seu lado. O Neymar, hoje, alguém que vai jantar com o Neymar tem que ter uma preocupação com relação ao restaurante. Se tem espaço kids para ele ficar lá brincando, né? Porque Isso aí é ridículo, é uma mentalidade realmente de uma criança de 5 anos. Eu, como amante de futebol, lamento muito ver esportivamente, não estou falando, todo mundo sabe o quão milionário, celebridade é o Neymar pelo mundo afora, mas ele virou um jogador desse tipo de destaque, desse tipo de atitude. É um jogador que ontem saiu, o Santos, que é um dos maiores clubes de futebol do planeta, o Neymar ontem saiu dando uma volta olímpica comemorando o não rebaixamento do Santos, né? A história do Santos não diz a respeito disso, né? E o Neymar se destaca por isso, né? É uma boa atuação contra o Botafogo de Ribeirão Preto, 3 gols contra o Juventude rebaixado. É lamentável a que ponto que ele mesmo, Neymar, reduziu a própria carreira. Não tira, não apaga nada do que ele fez. Anos incríveis. Como me diverti sendo amante do futebol, vendo o craque Neymar jogar. O lamento aqui não faz a menor diferença pelo Neymar, para o Neymar. É o lamento de alguém que ama o futebol. Ver o craque que foi outrora terminar dessa maneira. O HG, eu tô curioso para ver o advogado do Neymar falar alguma coisa. Fala aí, advogado do Neymar. Não, simples. Eu acho que o Neymar não tá bem mentalmente, cara. Não, você falou que ele vai pra Copa, que precisamos dele. Nós precisamos dele. Tá bom, Brenão. E dessa arrogância aí a gente precisa. E qual que é a diferença disso? E qual que é a semelhança disso com o que tá acontecendo? O que tá acontecendo não tem nada a ver com eu não quero que um cara como esse, desse jeito, me represente lá na Copa, não. Você nem torce pra seleção. O que ele falou uma hora ali, que ele falou assim, cara, quer quebrar meu tornozelo 6 meses pra Copa? Você sabe que eu não vi, velho. Eu não vi a treta. Vocês não viram isso? Foi com o Ryan Lelis. E o Ryan Lelis não vai para quebrar o tornozelo do Neymar. Ele vai numa disputa pela bola. Inclusive, ele toma a falta que o Neymar deixa. E ele continua disputando. Mas você viu ele falando 6 meses, pô? Ele 6 não meses joga pra 5 quê? anos. Quem sabe a culpa é do Ryan Lelis. 6 meses pra quê? Sabe? Pra Copa do Mundo, Pois irmão. então é isso que eu tô te dizendo. Você acha que ele não vai, não? É isso que eu queria saber. Não, Será que ele meteu essa porque tem a promessa? É ele achar que vai, né? Mas eu não duvido. Eu também não duvido. Eu também não duvido, não. Pior é isso. Aliás, Não duvido. é assustador o Neymar não só ir para a Copa, como ir para qualquer clube na América do Sul que tenha anseios grandes. Vem falar que se ele viesse pro Cruzeiro, você ia achar ruim. Eu não trabalho no Cruzeiro, HG. Não, é porque você assim... não pode se levar tão a sério assim, esse tipo de associação não combina. Peraí. Então, deixa eu refazer minha pergunta que eu critiquei o Thiago. Deixa eu refazer. O Neymar não tem espaço para mim no Flamengo, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Fluminense, no Bahia, em todos esses clubes. No Atlético tem? Esses clubes, Tem, cara... demais. O que o Atlético... Depende do que o Atlético tá pensando. A gente não sabe nem quem vai fazer o futebol do Atlético. Sabe? Então eu acho que clubes que realmente têm anseio de fazerem equipes, grupos fortes, não podem contar. Deixa eu refazer minha pergunta. Pera aí que você vai falar, irmão. Deixa eu só isso. refazer uma pergunta que eu critiquei você que não sabia fazer pergunta, mas você não sabia. fazer. Você não soube. Deixa eu refazer minha pergunta a você. Vale para vocês também. Vamos imaginar que exista a mínima possibilidade de uma vinda do Neymar ao Cruzeiro. Tá? Vamos imaginar. Você consideraria que valeria a pena tal investimento, Valu? HG, o Neymar é tudo ao contrário do que o Cruzeiro pretende ser hoje. Sabe quando o Léo Jardim... Não, mas se mudar... Peraí, o futebol muda. De acordo com o que o Cruzeiro se transformou hoje, não tem nada a ver. O Neymar caberia num contexto do Cruzeiro até início de 2025.
quando inclusive o CEO de futebol, Alexandre Matos, que hoje está no Santos, trabalhava aqui. O jogador que não entrega no campo o que ele exige, cara, ele não tem absolutamente nada a ver hoje, 8 de dezembro de 2025, com o que o Cruzeiro pretende. Qual o retorno no futuro para o Neymar, pensando no Cruzeiro? Ah, vende camisa. O Cruzeiro já trouxe esse ano o Gabigol. Genialidade, o Cruzeiro já trouxe esse ano. Um clube de futebol não se sustenta apenas com isso. Genialidade. Então, assim, você quer falar no meu lugar, Thiago? Você pode falar. Eu só tô falando com você. Não, se Só você quiser se falar no meu lugar, considera. se você quiser falar no meu lugar, você não pode quero falar. no seu Então, lugar. assim, o plano, o projeto hoje de Cruzeiro, o que o Cruzeiro pensa em termos de futebol, está exatamente na via contrária do Neymar. E eu penso isso não só a respeito do Cruzeiro, penso a respeito de qualquer clube que queira competir em alto nível no Brasil e na América do Sul em 26. Eu Pronto. discordo veementemente do meu amigo Thiago Valor. Mas veementemente, que o Bernard, tá vendo? Ó, Bernard? tá me traindo o linguajar. termina hoje. com nar. O Neymar, cara, ele é um sopro de genialidade nesse Santos. A gente viu nessas últimas rodadas. A gente viu nos últimos jogos do Santos, Santos e Sport, Santos e Juventude. E se vocês querem um time mais forte, ele fez 1-0. Sport e Juventude, irmão? Ele fez 1-0 e o Santos venceu o Flamengo esse ano. Aliás, venceu o poderoso Flamengo. Quantas derrotas o Flamengo tem no campeonato, Elton? Você que é bom nisso? Pois é, uma delas é pro Santos com o gol do Neymar. Então, assim, eu não vou aqui sentar em sã consciência e questionar a qualidade técnica do Neymar. Uma coisa é o que ele fez ontem. Tá errado. Isso eu não vou discutir. Não é porque eu gosto do cara, não é porque eu sou fã do cara, que eu vou falar que ele tá certo. Mas não, ele tá errado. Ele estava errado. Agora, tecnicamente, eu não vou ficar aqui em sã consciência alguma falar que tem algum jogador no futebol brasileiro que seja superior a ele. Tecnicamente não existe. É por isso que eu acho que ele tem que ir para a seleção, seria muito útil jogar a Copa do Mundo de 2026 com um torneio de tiro curto ainda. E aí, cara, eu vi esses dias, eu acho que foi o Thiago Leifert, fazendo uma defesa ao Neymar. E eu concordo 100% com ele. A gente vai na Colômbia, por exemplo, alguém lá questiona o Rames Rodrigues, que não joga nada no São Paulo, não joga nada no Real Madrid, não joga nada em lugar nenhum, ser titular da seleção colombiana. Ninguém questiona. Então por que eu vou questionar um cara que joga 12 mil vezes mais do que o Rames Rodrigues? O Neymar tem que estar na seleção e, cara, se ele viesse ao Cruzeiro, não só seria bom, como seria perfeito de encaixe no Cruzeiro. Sabe por quê? Isso é uma realidade. O técnico Leonardo Jardim recuperou todos os jogadores que ele pôs à mão. Se o Leonardo Jardim... Já viu a história do Menino do Dedo Verde? Você leu esse livro na infância? Não. Tá bom, o Menino do Dedo Verde. Eu li a Catecismo Carreira. Onde ele punha o dedo, crescia, irmão. É? Crescia. O Jardim colocou o dedo nesse time do Cruzeiro. Seu dedo azul. Para de rir, pô. Dedinho de Viagra. Todo mundo começou a jogar bola. Olha aí, vai questionar o quê? O Caio Jorge? Vai questionar o Matheus Pereira? Agora vai questionar o Gabigol, que é o vice-artilheiro do time da temporada? Mas é reserva. Agora eu vou olhar, e olha só, como reserva é o vice-artilheiro do time da temporada. Quantos gols? E aí, 13 gols, eu acho, salvo engano. Não tenho certeza total, mas acho que são 13 gols. E aí eu vou olhar pro Neymar e falar que tecnicamente ele é pior do que algum desses? Pelo contrário. Ô, Gabriel, nós temos aí o trecho da coletiva do Jardim ontem. Então, guarda ela aí que eu tô com uns negócios na cabeça aqui que eu preciso tratar com vocês aqui. Depois do intervalo, eu vou... Bora falar agora sobre proposta gigante na mão do Cruzeiro por um zagueiro reserva. O Zenit da Rússia ofereceu 7 milhões de euros fixos, 44 milhões e meio de reais, e mais 1 milhão de euros em bônus por Jonathan Jesus, zagueiro de 21 anos de idade que havia sido comprado pelo Cruzeiro no ano passado por 8 milhões de reais junto ao Ceará. Vou repetir. O Cruzeiro compra o jogador por 8 milhões de reais, valor equivalente a 80% dos direitos econômicos. Um ano depois, mesmo com o Jonathan Jesus sendo reserva, o Cruzeiro recebe uma proposta de 44 milhões de reais fixos. O melhor vem agora, a Raposa não está disposta a vender o Jonathan Jesus por essas cifras. O presidente, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, quer pelo menos 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. Jonathan, que nessa temporada disputou 29 partidas com um gol e uma assistência, contrato até dezembro de 2029. Preciso te contar agora sobre um ex-corintiano com moral no mercado. Luiz Mandaca, volante, 24 anos de idade, revelado no Timão e negociado em definitivo com o Juventude, fez bom campeonato brasileiro, temporada de 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, titular absoluto. E mesmo com o fato de o Juventude ter sido rebaixado, o Mandaca segue na mira de clubes brasileiros. Já entraram em contato com o Juventude na tentativa de adquiri-lo para 2026. Corinthians não recebe absolutamente nada além do percentual do mecanismo de solidariedade, embora não dê para imaginar uma negociação das mais altas.
Hora de falar sobre Rony com informação importante. Rony foi sondado nos últimos dias por 2 clubes brasileiros, embora o próprio atacante tenha dito, depois da vitória por 5-0 contra o Vasco nesse domingo, que ninguém o procurou, que ele não tinha informação nenhuma de mercado. Posso assegurar, conversando com pessoas próximas ao Rony, de que 2 clubes da Série A fizeram contato. Se assustaram com os atuais vencimentos do Rony. O atacante ganha no Galo 1.600.000 por mês e tem contrato até dezembro de 27. Diante desse cenário, fica difícil imaginar que o Rony troque o Atlético por outro clube brasileiro. A maior possibilidade hoje para o Rony deixar o Galo seria uma negociação para o exterior. Até porque seu contrato com o Atlético prevê a multa de 6,5 milhões de euros, multa rescisória em caso de propostas do exterior. No Brasil, a multa é gigante, para cima de 150 milhões de reais. No exterior, basta que qualquer clube se acerte com o Rony e banque 6,5 milhões de euros e o Atlético é obrigado a negociá-lo. Vale a lembrança de que esses 6,5 milhões de euros foi exatamente a grana investida pelo Galo quando da contratação do jogador. Temporada do Rony de 63 jogos, 13 gols e 5 assistências. Ele foi titular em 51 partidas e reserva em 12. Preciso falar agora sobre Guilherme, que não deve ficar no Santos para 2026. Jogador que foi importante na manutenção do Peixe na primeira divisão, se despediu dos atletas, comissão técnica e dos funcionários depois da vitória por 3-0 contra o Cruzeiro. O Guilherme está decidido a não voltar mais. Tudo por conta de uma série de protestos do torcedor que pegou muito no pé do Guilherme ao longo do ano. O Guilherme ficou muito ressentido quando torcedores organizados invadiram o CT e um deles chegou a colocar o dedo na cara do Guilherme fazendo uma série de ameaças. Se dependesse do jogador, o Guilherme teria ido embora naquele momento. Mas o Vojvoda, o Neymar e outros atletas conseguiram convencer o Guilherme a ficar pelo menos até dezembro. Agora é questão de tempo para que ele seja negociado em definitivo. O empresário do Guilherme prometeu à diretoria do Santos que trará uma proposta de venda em definitivo. O atleta que tem sido especulado, por exemplo, como possível reforço do Atlético Mineiro. Há quem garanta, inclusive, que poderia haver uma troca do Gabriel Menino pelo Guilherme. O Santos trabalha hoje com a ideia de vendê-lo sem qualquer negociação além disso. Um dos possíveis destinos do atacante é a Major League Soccer, inclusive nos Estados Unidos, onde o Guilherme vai passar parte de suas férias.